Oi, pessoal. Antes da gente começar, aquele recado super importante, né? Toda essa análise tem um objetivo puramente informativo, educacional. A ideia aqui é a gente entender juntos os dados, a história por trás dos números. Isso nunca, de forma alguma, é uma recomendação de investimento. Tá combinado? Ótimo, então vamos lá. Hoje o nosso foco é na PetroReconcavo. O ticker dela na bolsa é RSCV3. É uma empresa que tem dado o que falar, mas ultimamente não pelos melhores motivos. A gente vai tentar desvendar o que está por trás dessa queda forte nas ações e também explorar um potencial de dividendos que, olha, pode surpreender. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente esta. Essa queda de quase 70% desde o pico é uma daquelas oportunidades raras ou é um sinal de que existem problemas mais sérios na empresa? É isso que a gente vai investigar ponto a ponto. Olha, para a gente ter uma noção do cenário, esse gráfico aqui diz muita coisa. Ele mostra como o mercado tratou a PetroRecôncavo em 2025. Enquanto o Ibovespa subiu mais de 30%, a REC V3 caiu 35%. Repara que ela caiu bem mais que a Petrobras e até mais que o preço do barril de petróleo. Quer dizer, fica claro que o mercado pegou mais pesado com a PetroRecôncavo do que com as outras. A grande questão é, por quê? Então, para a nossa conversa fluir bem, eu separei a análise nestes pontos aqui. Primeiro, um raio-x rápido da empresa. Depois a gente vai fundo nos motivos da queda. Na sequência, vamos ver o outro lado da moeda, a força operacional dela. Daí a gente mergulha na saúde financeira, nos dividendos que já foram anunciados, projeta um potencial futuro e, no fim, amarra tudo numa conclusão. Vamos começar pelo básico, então. Afinal, quem é a PetroReconcavo? O que exatamente ela faz nesse setor tão competitivo de petróleo e gás? Bom, a empresa foca suas operações em dois grandes polos. Um é o ativo Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. E o outro é o ativo Bahia. É o que o pessoal chama de produção onshore, sabe? A exploração é em terra firme. Isso é bem diferente da Petrobras, que a gente conhece mais pelo pré-sal, lá no meio do oceano. E olha só, para a gente ter uma ideia do tamanho dela, esse número é muito claro. A produção da PetroRecôncavo é de mais ou menos 27 mil barris por dia. Isso é só um pouquinho mais de 1% do que a Petrobras produz. Ou seja, ela é uma Junior Oil Company, uma empresa bem menor, mais ágil, mas que também fica mais exposta a certas variações do mercado. Beleza, agora que a gente já conhece a empresa, vamos para a pergunta de $1 milhão. Por que o mercado tem batido tanto na ação? O que aconteceu para essa desvalorização ser tão forte? Esse gráfico aqui conta praticamente toda a história. Repara só na evolução da produção. De 2022 para 2024, a gente vê um salto bem legal. Mas, de 2024 para 2025, o crescimento foi de só 3%. O mercado, que estava esperando um ritmo forte e contínuo, viu uma bela freada. E a gente sabe que o mercado financeiro não gosta nem um pouco de ter suas expectativas frustradas. Pois é, e o resumo da ópera é esse aqui. A própria empresa esperava produzir mais de 29 mil barris por dia em 2025. Mas o que está acontecendo na prática é que a produção deve fechar uns 10% abaixo disso. Essa diferença entre o que foi prometido e o que foi entregue é, em grande parte, a raiz de toda essa desconfiança e da punição que a gente vê no preço da ação. Mas calma lá, que a história não é só essa. Se de um lado o crescimento deu uma rateada, do outro, a gente tem uma força operacional que impressiona. E é aqui que a análise começa a ficar bem mais interessante. Olha que interessante, esse é o grande trunfo da PetroRecôncavo. Eles são especialistas em revitalizar campos de petróleo mais antigos, aqueles que outras empresas, como a própria Petrobras, já não achavam tão interessantes. Veja o caso do Polo Remanso. A produção estava caindo em queda livre. A PetroRecôncavo assumiu e, com seu conhecimento, conseguiu não só parar a queda, como estabilizar a produção. Isso é algo muito difícil de se fazer e mostra a competência do time. E não para por aí. Dá uma olhada nesse outro caso, do reservatório de Tia. A produção ali era de uns 2.300 barris. A empresa foi lá, começou um processo de injeção de água para aumentar a pressão e pronto. A produção mais do que dobrou, passando de 5 mil barris por dia no pico. Isso não é sorte, gente. Isso é pura engenharia e gestão de alta qualidade. E além de conseguir extrair mais petróleo, a empresa é muito esperta na hora de proteger os seus lucros. Ela faz o que o mercado chama de hedge, que é tipo um seguro de preço para o petróleo que ela vai vender lá na frente. Quase 60% do que ela vai produzir em 2026 já está com preço travado. E ela também investe pesado em logística, em gasodutos e unidades próprias para diminuir custos e ser cada vez mais eficiente. Ok, a gente viu que a operação é redondinha. Mas e o dinheiro? As contas fecham? Vamos mergulhar nos números agora para ver se a casa está em ordem.
E a resposta é que sim, as contas fecham e muito bem, aliás. Nos primeiros 9 meses de 2025, a receita foi de 2,5 bilhões. O EBITDA, que é basicamente uma medida do quanto a operação principal da empresa gera de caixa, foi de 1,1 bilhão, com uma margem ótima de 46%. E o mais importante, a dívida é super controlada em torno de 1 vez o EBITDA. Isso mostra que a empresa tem uma posição financeira muito confortável. E esse número aqui é talvez um dos mais importantes para entender a segurança da empresa. O break-even, que é o ponto de equilíbrio, é o preço mínimo que o barril de petróleo precisa custar para a empresa não ter prejuízo. O da PetroRecôncavo é de uns $39. Como o petróleo hoje está bem acima disso, a empresa trabalha com uma margem de segurança bem gorda, lucrando bastante em cada barril. E essa geração de caixa toda já começou a virar dinheiro no bolso do acionista. Em dezembro de 2025, a empresa anunciou oficialmente a distribuição de R$300 milhões em dividendos. É um sinal bem claro de que, mesmo com os desafios na produção, a saúde financeira está permitindo remunerar quem investe na companhia. Olha, só uma pausa rapidinha aqui. Se essa análise está sendo útil, se há interesse em mais conteúdos detalhados como este que vão direto ao ponto, considere se inscrever no canal. A inscrição é de graça e é o maior incentivo para a gente continuar produzindo e buscando as melhores informações. Valeu mesmo! Beleza, agora vamos para a parte que eu sei, tá todo mundo curioso. Além desses 300 milhões que já foram anunciados, será que existe um potencial ainda maior de dividendos escondido no balanço da empresa? A fonte da nossa análise traz uma projeção bem provocadora. A matemática é bem simples, na verdade. A PetroRecôncavo tem hoje no caixa cerca de 1,3 bilhão de reais em reservas de lucro e mais uns 324 milhões em lucros acumulados. Se a gente somar tudo isso, chegamos a um total de mais de 1,6 bilhão de reais que, em tese, estão disponíveis para serem distribuídos aos acionistas. Agora se preparem, porque o número que vem daí é impressionante. Se a empresa pegasse todo esse valor e distribuísse com base no valor de mercado dela hoje, a gente chegaria a um dividend yield potencial de 52%. Ou seja, o retorno que o dividendo daria em cima do preço atual da ação. É um número gigantesco e explica por que tem tanto investidor de olho nessa tese. Opa, mas muita calma nessa hora. É fundamental ter isso aqui em mente. Isso é uma projeção, é um cálculo teórico, não é de forma alguma uma certeza. A gestão da PetroRecôncavo é conhecida por ser bem conservadora, sabe? Com o pé no chão. É muito improvável que eles distribuam 100% disso de uma vez. Mas a possibilidade de distribuírem uma fatia relevante já é algo que o mercado começa a colocar na conta. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. Com todas essas cartas na mesa, o que quem investe ou pensa em investir na empresa precisa colocar na balança? Resumindo, a gente tem aqui uma história com dois lados bem claros. De um lado, os pontos fortes, uma eficiência operacional que já foi provada, uma dívida muito baixa e uma forte geração de caixa. Do outro, os pontos de atenção que não dá para ignorar, o crescimento da produção que decepcionou e o custo de extração que vem subindo. A tese, no fim das contas, é sobre acreditar que a competência operacional e a saúde financeira vão conseguir superar esse desafio de crescimento no curto prazo. E agora eu quero saber, o que ficou dessa análise toda? O potencial da empresa parece fazer sentido ou os riscos falam mais alto? A discussão continua aqui nos comentários. E claro, para não perder as próximas explicações, fica o convite para inscrição no canal. Um grande abraço e até a próxima!